Tarará, tarará. Sim. Maravilha, agora está gravando. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. Ixi, aqui tem já um problema. Deixa eu corrigir aqui o slide, depois eu acerto lá. Que está aparecendo ali semana 13, mas semana 15. Vamos lá, depois eu acerto isso. Bom, vamos lá. A ideia hoje, então, é a gente falar sobre gestão de marcas, tá? Então, a gente vai falar por que a gente gosta, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente gosta de uma determinada marca, o que faz uma marca, né? Como se constrói uma marca, né? A pirâmide de Maslow, a estratégia de mercado e cliente versus marca, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí hoje. E por que a gente acaba gostando de marca, né? Quando a gente olha por que a gente acaba gostando de uma marca, a gente precisa entender como é que nós pensamos. Muitas vezes a gente gosta de usar uma marca porque essa marca fala um pouco da gente ou o que nós queremos que as pessoas pensem sobre nós. E quando a gente olha no passado, a gente pega, por exemplo, tem até uma foto aqui, aqueles selos de carta que eram feitos com cera para lacrar o envelope, né? E ali você tinha um anel, né, ou um carimbo, pessoal, colocava ali a gota de a quantidade de cera e depois esse carimbo, esse anel amassava essa cera, deixando impresso nela em relevo a marca que está ali na cera, né? Que representava uma família, uma marca, enfim. E então, essa ideia da gente estar se relacionando com a marca, a gente gostar de marcas, ela já não é de agora, ela já vem desde lá do passado, essa identificação, né? E os produtores de vinho são muito bons nisso, porque é uma forma de eles identificarem o seu produto dentre alguns. Então, quando a pessoa vai servir o vinho, ela coloca o vinho na mesa e ela olha e vê ali a procedência do vinho, o produtor, né? E ali existe uma identificação rápida, né? Ou pelo menos para quem conhece de vinho. Eu, como não conheço nada de vinho, não vou conseguir identificar nada, né? Mas o vinho ele é um dos primeiros produtos que busca essa identificação, essa diferenciação através de marca, tá ok? Bom, continuando, e o que as marcas trazem, né? O que as marcas fazem para nós? Bom, de certa forma, elas elas transmitem uma ideologia, né, do produto, da marca propriamente dita. Elas trazem conceitos, né, sobre o produto, sobre como a marca conduz os seus negócios, conceitos, valores, vão transmitir informação, a procedência também, né, e o significado, o status, ok? Então, a marca, ela tem todo esse viés aí. E as marcas são usadas para informar quem eu sou, né? A marca também ela é muito usada nesse processo de identificação. O que é esperado dessa marca? Então, quando você pensa, por exemplo, num processador Intel, né? Nós que somos da área de computação, quando a gente pensa num processador Intel, a gente sabe, a gente já tem um pré-requisito, uma ideia pré-formulada do que a gente espera de processadores Intel, ok? Então, a marca por si só, ela já traz esse significado para a gente de valores e de conceitos, ok? O que a gente espera, né? Então, quando eu coloco um processador Intel na minha máquina, eu espero que eu tenha a melhor performance possível, né, do meu computador, certo? Vamos lá. E por que a gente gosta de marca, né?
Por que que a gente acaba, por que que nós temos essa coisa, né, de gostar de marcas, ok? É, nós gostamos das marcas porque elas estão ligadas aos nossos valores. Então, quando a gente estudou lá o conceito de valores, missão, né? Visão, missão e valores, as marcas elas estão justamente pensando nesse sentido, né? A gente, quando constrói uma persona, a gente viu isso lá numa aula, quando a gente constrói uma persona, a indústria, a empresa, ela constrói uma persona que vai consumir o meu produto. Então, é claro que eu estou colocando valores ali que eu previamente já previa na construção dessa pessoa real, né? Eu construí uma persona e com base nisso, eu agora vou oferecer um produto que tenha valores para uma pessoa real. E essa relação ela acontece, ela existe, ela é real, tá? Ela vai transmitir sonho e pensamento. A gente viu lá que a persona tem essa finalidade de descobrir quais são os sonhos das pessoas, os objetivos, nossos valores, né? Então a gente vai tentar se apoiar dos nossos valores, aos valores que as marcas acabam traduzindo. E como queremos ser tratados. Então, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser percebido, né? Ser lembrado. E como é que a gente constrói uma marca, então? Se uma marca ela vai representar tudo isso, como é que a gente constrói a marca? Bom, a gente já deu um primeiro passo quando a gente identificou já as personas, ok? Quando a gente fez aquele exercício lá de construir uma persona. E aí, quando a gente então tem esses detalhes da persona, a gente vai verificar se existe uma aderência com o produto. Então, imagine que a gente agora quer construir uma marca para um produto. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um produto furadeira, tá? Uma máquina, né? Um equipamento que a gente pode usar tanto para reparos domésticos, como pode também usar para trabalhos profissionais, por assim dizer. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo. Quando a gente compra uma furadeira, não queremos ir fazendo furo por aí. A gente não vai pegar uma furadeira e vai querer fazer furo a qualquer momento ali, certo? Então, a gente precisa, como é que eu posso dizer? A gente precisa dar um destino, a gente precisa dar um significado para isso, ok? O que queremos, então? Então, vamos pensar o que a gente quer com esse artefato, né? A gente quer com essa ferramenta. Eu quero construir um artefato. Quero pendurar um gancho na parede, quero instalar um varal, quero, sei lá, construir um banco, uma prateleira, né? Montar, enfim. Então, como construir uma marca de uma furadeira? Então, vamos pensar como é que a gente faz isso. Então, vamos falar primeiro da pirâmide de Maslow, né? Nossas necessidades, pessoas, indivíduos. Então, a gente vai separar isso em duas partes. As nossas necessidades, que somos nós como pessoa de forma individual, e as necessidades básicas, que aqui a gente vai pensar também no individual, mas pensando no agrupamento, ou seja, no grupo, né? No sentido mais amplo. Então, pensando de forma individual na pessoa, existe um conceito, um valor chamado autorrealização, que é quando você constrói alguma coisa. E isso por si só vai disparar o que a gente chama de uma autoestima, porque você vai se sentir confiante, né? E isso vai te levar ao pertencimento de um grupo que antes você não se pertencia. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se você construir um banco, você nunca fez isso, mas você comprou uma ferramenta que te ajudou. Primeiro teve a autorrealização, depois teve a autoestima, porque você se propôs a um desafio e você conseguiu construir esse desafio, tá? E o pertencimento, que agora você pertence a um grupo de pessoas que constroem coisas, tá? Quando a gente pensa
Agora, eu não estou pensando nas minhas necessidades, eu estou pensando nas necessidades básicas, ok? Então, perceba que isso aqui vai ser um pouco mais amplo. Eu estou pensando na segurança, né? Qual é a segurança que eu tenho em usar esse equipamento, né? No sentido de que esse equipamento é bom, que esse equipamento é confiável, né? Que eu tenho acesso a informações, né? E no sentido funcional também, certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vamos olhar pela pirâmide de Maslow aqui, cada item aqui, para a gente tentar deixar um pouco mais claro e um pouco mais elucidado nisso daí. Vamos lá. Vamos pensar, então, na parte mais baixa aqui, né? Na parte mais ampla da pirâmide. Então, eu tenho aqui a questão funcional. A questão funcional, ela está baseada numa ferramenta de trabalho que possibilita realizar uma tarefa. Então você compra uma ferramenta não pensando na marca e não pensando nas coisas que ela pode agregar. Você compra ela unicamente, exclusivamente, no sentido dela te ajudar a realizar uma tarefa. Muito bem. Saindo aqui da pirâmide da base funcional e indo para o próximo degrau, que é a segurança, a gente vai buscar nesse sentido aqui qual é a segurança que eu tenho que usar, que eu tenho para usar esse equipamento? Existe uma assistência técnica? Existem outras pessoas que falam que esse produto é bom, que já usaram esse produto, né? E que possam, de alguma forma, me ajudar? Então, é muito comum, né? A gente vê na internet vídeos que falam sobre um determinado produto. Eu lembro que quando eu fui comprar um aparelho de streamer, eu tenho uma TV Smart aqui, que ela é uma das primeiras TVs, é uma LG 3D, logo, essa televisão tem acho que uns 5 anos de uso. E o software dela, o Smart, já não funciona direito mais. Ou seja, o Netflix não funciona direito mais, né? E agora tem muitos outros streamers. Então, por exemplo, eu queria assinar o Amazon Prime, que é baratinho, é R$ 9,90, e queria ter a Disney por conta dos filmes da Star Wars e da Marvel. Só que não dava para instalar nem o Prime e nem o Disney na televisão. Aí, final de 2020, eu falei, puxa vida, né? Não quero comprar uma televisão nova. Uma televisão nova custa a partir de 3 mil reais, é muito caro. Aí eu fui atrás, ouvia falar já desses aparelhos de streamer, mas não conhecia. Aí eu fui atrás, aí encontrei um conjunto de aparelhos. Aí eu achei lá o Google Stream, que é o Google TV, se não me falha a memória. Tem um da Xiaomi, que é o Mi TV. Tem o Roku TV e tem o Fire TV, né? Aí eu fui assistir vídeos promocionais desses aparelhos. As pessoas faziam o unbox desses aparelhos e mostravam o funcionamento deles. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Aí acabei comprando da Amazon, que é o Fire TV. Mas todos ali são ótimos. Optei na época pelo preço, que era mais barato. Mas enfim, e que me resolve o problema fantástico, resolve o meu problema total aqui em casa. Mas enfim, perceba que a minha fala, eu fui buscar outras informações, né? Então, isso daqui é um referencial também. Perceba que eu não estou pensando ainda na furadeira, eu estou construindo aqui os conceitos. Esses dois primeiros aqui é onde a gente fala que a maioria das empresas fica. Então, a maioria das empresas, elas se contentam a ficar nesses dois primeiros degraus. Agora, se você quer ser uma marca que vai ser lembrada e que vai ser falada pelos seus clientes, você tem que se aventurar nesses próximos 3 degraus. O próximo seria o pertencimento, né? Pertence a um grupo e conta para os demais disso. Então é aquela coisa, né? De você, por exemplo, imagine que você pode criar um canal, né? Como é o caso desses aparelhos que eu mencionei. Você cria um canal e você assiste, e agora que eu comprei o produto,
eu vou lá e falo, olha, comprei o produto, achei bacana, queria aprender como é que mexe nisso, nisso, aquilo. Eu passo a sentir pertencente a um grupo de pessoas que tem esse aparelho e que por meio de fóruns e vídeos na internet, eles ficam contando as experiências. Então você se sente parte de um grupo, tá? Muitas empresas fazem isso, né? Grupo de discussão, beleza. O próximo etapa aqui seria desenvolver a autoestima de quando a pessoa compra esse produto, tá? De quando ela usa esse produto. Então perceba que aqui nós vamos desenvolver a competência, né? Possui uma ferramenta especial. A pessoa vai achar que ela tem a melhor furadeira do planeta. Por quê? Porque com essa furadeira, com esse equipamento, ela vai conseguir atingir aqueles objetivos que ela previa, que ela justamente comprou essa ferramenta, tá? Então aqui a gente vai desenvolver o que a gente chama de autoestima no cliente, tá? E a autorrealização, tá? Causa um impacto na vida da pessoa. Então isso daqui vai mudar a forma como a pessoa enxerga a própria vida dela, tá? E aí, ó, a gente percebe então que essa pirâmide de Maslow, ela passa a virar uma estratégia de negócio, uma estratégia de mercado. Isso quer dizer que se eu não tiver ambições, eu vou ficar aqui nesses dois básicos, que é o que todo mundo faz. Mas se eu quiser tornar a minha marca valiosa, eu preciso subir os próximos degraus, né? Eu preciso subir os próximos degraus. E aí a gente começa a explorar essa relação cliente versus marca. Então eu preciso entender como que os clientes se relacionam com a marca, né? É crucial entender essa situação. No exemplo da furadeira, podemos citar esses três clientes aqui de forma bem simplista. A gente tem aqui um robista, né? Que é o cara de final de semana, é o cara que, putz, eu vou fazer um varal aqui, vou prender um vaso de flor, vou preciso fazer um furo na parede, né? Alguma coisa assim. Você tem aqui o profissional liberal, né? Os também conhecidos, os maridos de aluguel, né? Aquela pessoa que você não sabe fazer o reparo, e aí você liga para alguém, a pessoa vem na tua casa e conserta ali o reparo, né? Eu muitas vezes já precisei fazer isso, né? Uma coisa ou outra, às vezes até porque você não tem a ferramenta, né? Você não tem a ferramenta, você tem que chamar alguém. Tá ok? E aí você tem o empreiteiro. Aí o empreiteiro já é o cara, vamos dizer assim, é o cara que já utiliza essa ferramenta com um foco diferenciado. Então, perceba que nessa pequena fala nossa aqui, a gente já meio que já deu indícios de como esses três personagens aqui, essas três personas, desenvolvem e usam o nosso produto, vão usar a furadeira. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o robista ele vai usar essa ferramenta pensando em serviços domésticos. Então, não é um serviço pesado, não é um serviço que vai exigir muito do equipamento, ok? E perceba outra coisa, esse cara, ele não depende dessa máquina, ele não depende da furadeira, certo? A furadeira é apenas uma ferramenta que ele pode ficar sem ela, inclusive, tá? E se quebrar, ele irá fazer outra tarefa. Então, se a hora que ele estiver ali furando a parede para colocar um varal e quebrar, ele vai parar, vixe, quebrou. E agora? Agora, uma hora que eu for para a cidade, eu levo para arrumar ou compro outra, se for o caso, entendeu? Perceba, o impacto na vida dele é muito pequeno, porque a tarefa principal dele não é essa. Pensando no profissional liberal, esse profissional agora, ele depende da ferramenta para trabalhar. Então perceba que é diferente. Ele agora tem uma dependência maior dessa ferramenta para que ele possa para que ele possa auferir o recurso financeiro, né, do trabalho dele. Então perceba que aqui agora, se a máquina der um problema,
ele vai precisar ir atrás no mesmo dia, praticamente na hora seguinte, para resolver esse problema do equipamento. E perceba que aqui, talvez pela rotina de trabalho, a própria característica da máquina, ela tem que ser um pouco mais potente do que a do robista, do que o cara que não é profissional, tá? Então perceba que ele vai precisar investir numa máquina um pouco mais potente, né? Mais forte, por assim dizer, ok? E aqui a última persona que nós estamos falando é o empreiteiro. Bom, o empreiteiro, diferente do profissional liberal, ele não compra a máquina, a empresa é que vai comprar, né? E se der problema naquela máquina, o empreiteiro vai chutar ela de lado e vai pegar uma outra lá no depósito. Ele vai chegar com a máquina lá na mão e vai falar: ó, essa máquina quebrou, me dá outra ali. Então perceba que esse cara aqui, ele não está interessado, ele está interessado na potência da máquina, né? Porque ele sabe que ele vai precisar fazer serviços mais pesados que o profissional liberal. Então, de repente, precisa furar um concreto, algo mais específico, ele vai precisar de uma máquina diferenciada. Então, perceba que aqui uma outra coisa que é legal, se a gente olhar as diferenças entre os três, eles têm muitas diferenças. Mas o que eles têm em comum? Vamos pensar o que eles têm em comum. Em comum, os três querem usar uma ferramenta, né? E que ferramenta que é essa? A ferramenta furadeira, tá? Então, eu, empresário, eu, empresa, vou desenvolver uma ferramenta para eles, tá? Com uma marca. Eu já tenho a furadeira, mas agora eu preciso desenvolver uma marca. E como é que a minha marca vai se relacionar com essas três personas? É aí que entra, né? Como fazer a gestão da marca, certo? Então, é comum a gente se deparar com questões relacionadas à gestão de marca, né? Como é que eu vou me relacionar com esses tipos de cliente? Porque são clientes diferentes, né? Mas o que eles têm em comum? E aí a gente vai começar uma outra abstração para tentar ver o que eles podem ter em comum. Então, vamos pegar esse produto aqui, por exemplo, ó, pneu. Não pensa no pneu aro 15, aro 14, pensa apenas na figura do pneu, certo? Apenas na figura do pneu. E o que veja os clientes que consomem esse produto. Então, a gente tem os carros que consomem pneu, a gente tem aqui bicicleta que consome pneu, o avião que consome pneu, um carro esportivo de corrida que consome pneu, certo? E o que eles têm em comum, né? Então, vamos lá. A empresa tem vários clientes, cada um com suas características. Então, vamos precisar melhorar o nosso olhar e nos voltar para o que eles têm em comum. Então, a pergunta é, o que esses quatro aqui, ou mais, eles têm em comum com o pneu? Né? Essa é a pergunta que nós precisamos. Né? Por que eles gostam da marca? Então, a gente pode formular algumas questões aqui nesse processo de gestão. Bom, primeiro, eu preciso segmentar o produto, porque o produto que vai no carro é um, o produto que vai na bicicleta é outro, e o produto que vai aqui no avião é outro, e o produto que vai no carro esportivo é outro. Mas perceba, é outro, mas ainda acaba sendo pneu. Só que você vai ter o pneu próprio para avião, você vai ter o pneu próprio para carro de corrida, próprio para carro de passeio, próprio para bicicleta. Então, nós precisamos segmentar o produto. Nós precisamos ter o produto A, B e C. E aí, para cada produto, eu preciso ter um canal de venda. Perceba que eu não posso tratar no canal de venda para carros de passeio, eu não posso atender o cliente da empresa aérea que está comprando pneu, porque são produtos diferentes. São clientes com características diferentes. Tá? São clientes que compram diferente e que consomem diferente. Tá? E aí, se eu tenho canais de vendas diferentes, automaticamente eu preciso ter canal de atendimento do cliente diferente.
Então, se eu tenho um canal de venda de pneu para avião, eu preciso ter um canal de atendimento para esse cliente. E assim, para cada produto que eu tenho na minha empresa, tá? E aí, vamos pensar então em construir uma pirâmide aqui de Maslow da nossa marca agora. Então, pensando na pirâmide de Maslow que a gente falou aqui, ó, vamos pensar agora do ponto de vista da marca, como é que nós podemos construir a nossa pirâmide. Então, olha só, o primeiro degrau ali é o funcional. Qual a finalidade do produto e qual o valor que ele entrega ao cliente, né? O que a pessoa quer para a vida dela. Então, não precisa ficar repetindo que o produto é bom. As pessoas querem ir além, saber que o produto é bom. É preciso entender que quando o cliente compra um produto, ele quer uma aplicação para a sua vida, uma relação sentimento emocional. Então, aqui na parte funcional, nós precisamos relacionar essas duas coisinhas aqui, tá? Subindo o degrau aqui, né? A gente precisa entender essa questão aqui, ó. A gente precisa verificar isso aqui, ó, a segurança. E o que que a segurança vai trazer para a gente? O que que a segurança vai trazer para a gente? O que você prometeu é o que realmente você está entregando, né? Construir uma relação com o cliente de segurança no sentido de entregar o que ele está consumindo, né? Então, se o cliente está consumindo o produto A e o produto A tem essas características, eu vou entregar isso para ele, tá? Agora aqui entra na estratégia, né? Os dois primeiros degraus ali todo mundo faz. Vamos pensar agora do ponto de vista do pertencimento, né? O pertencimento, agora agora que eu tenho segurança de comprar um produto e entender a funcionalidade dele, posso me relacionar com essa marca. Então, eu entendi agora o funcionamento, né? Entendi e confio que a marca vai entregar aquilo. Todo mundo falou que ela entrega realmente aquilo que ela está vendendo. Então, agora, eu me sinto seguro a comprar esse produto dessa marca. Então, agora, eu vou pertencer a essa família, a esse grupo, né? A essa marca. Então, ó, toda pessoa que quer pertencer a um grupo, né? Aqui tá faltando um quer ali. Toda pessoa quer pertencer a um grupo, certo? A gente já falou disso lá atrás, tá? Aqui, toda pessoa quer pertencer a um grupo, né? É da nossa natureza, né? É da natureza humana isso. Então, um exemplo, vamos pensar na Microsoft e na Apple vamos pensar aqui na nossa área da computação. A Microsoft, ela pensa no marketing, ela pensou na gestão da marca dela de ocupação. Todos os computadores têm que ter o sistema operacional dela. E quando a gente analisa historicamente, isso é verdade. A Microsoft lá nos anos 80 e até hoje, ela faz vista grossa para a pirataria do sistema operacional dela, que é o Windows. E por que ela faz isso? Porque ela sabe, né, que quanto menos o Windows é a coisa menos lucrativa para ela, mas é a porta de entrada dela para que ela ofereça outros produtos. Inclusive, existe até, você pode até fazer uma pesquisa para quem não é da área da computação e perguntar se ela quer colocar um outro sistema operacional. Talvez a pessoa fique até impressionada se que existem outros sistemas operacionais, tá? A Apple, por exemplo, ela tem como foco a experiência do uso para o cliente. Então, a Apple ela tá de olho na experiência de uso que o cliente vai ter com o produto dela. Então, perceba que são abordagens diferentes, são ideias diferentes para fazer com que o cliente pertença a um grupo, né? Então, se você perguntar para um usuário de Apple, muito provavelmente ele vai virar e falar: olha, eu não quero, porque Apple, para mim, eu quero que as pessoas vejam que eu uso Apple. Algumas pessoas podem falar: não, eu uso Microsoft. Eu tive
um patrão numa empresa em São Paulo, há muito tempo, ele falava assim, ele era fã da Microsoft. Ele falava assim, ó, eu uso a ferramenta das empresas grandes. Por quê? Eu quero estar entre os grandes. E o pensamento dele não estava errado. Né? Se a gente pensar que a Microsoft tem X% do mercado e que ela é dominante no mercado, qual é a chance de eu desenvolver produtos para a plataforma Microsoft e eu ter uma penetração importante nesse mercado? Então, esse é um pensamento que faz sentido. Né? É um pensamento, de certa forma, coerente. Tá? O próximo degrau aqui é a autoestima, né? A autoestima, ou seja, a satisfação de pertencer a um grupo. Eu me sinto bem. Então, agora que eu pertenço a um grupo, eu quero me sentir bem fazendo parte desse grupo. Então, é um meio pelo qual, quando adquiro um produto ou serviço de uma marca, tenho satisfação quando termino a tarefa ou tenho prazer em falar sobre isso com as pessoas. Né? Essa marca me traz esse sentimento. Né? Como essa marca provoca isso? Né? Então, perceba que eu vou trabalhar uma questão um pouco mais elaborada, né? A pessoa tem que desenvolver a autoestima dela, tá? Vamos lá. E aí o último nível da pirâmide aqui que é é a autorrealização. O corretor aqui, o corretor bagunçou eu aqui, né? É autorrealização. Boa. Deixa eu corrigir no original. Maravilha. É a autorrealização. Está relacionado a dar sentido, propósito, né, quando usa essa marca. Ou seja, é dar um significado para o consumo. Né? Exemplo, para cada litro de cerveja que a empresa vende, ela se compromete a doar para países pobres purificador de água. Quer ver um outro exemplo? Cashback. O que é o cashback, gente? O cashback é aquela ideia de que se você comprar na empresa, a empresa vai devolver dinheiro para você. Só que ela não devolve dinheiro, ela devolve o crédito que você pode usar na próxima compra, tá? Então, você compra e você tem a próxima vez que você comprar e que você usar esse cashback, você vai ter uma sensação de autorrealização, né? Você vai dar um sentido para essa compra, tá? Isso é um exemplo, tá? Vamos continuar aqui. E aí, ó, a gente agora vai fazer uma relação. A gente vai fazer uma relação com a marca, né? O que os clientes têm. Então, agora eu tenho de um lado aqui a marca e tenho do outro lado aqui o cliente. E olha como é que a gente vai ligar o cliente com a marca, né? Então, a gente pode começar do topo, vamos começar o processo inverso. Então, quando eu penso na autorrealização, eu penso no propósito, né? Por que você criou essa empresa, né? Por que criou esse produto? Então, eu vou começar a relacionar isso, tá? Quando eu penso no posicionamento do produto para que o cliente consuma, tá? Então, quando eu pensei na autoestima lá do cliente, eu estou pensando aqui no produto, desse lado. Qual é o posicionamento do produto? Quando você se emociona, ter satisfação, você se lembra da minha marca, né? Então, olha que legal. Com relação ao pertencimento do cliente e a relação disso com o produto, né, com a marca. Qual a mensagem que a empresa passa para o cliente, né? Qual é a mensagem da marca? Então, a gente falou, por exemplo, lá que aquela empresa Mary Kay, a missão dela é dar ferramentas, possibilidades infinitas para as mulheres, por exemplo. Então, aqui as mulheres pertencem a um grupo seleto de mulheres que vão mudar a sua vida por meio de venda de produtos dessa marca. E a mensagem da marca é essa, tá? Empoderando essas pessoas que estão vendendo o seu produto, tá? Se você pensar na Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz? Quando você pensa que uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola custa R$ 7,50
e você pega lá uma tubaína, por exemplo, que 2 litros acho que deve estar custando uns R$ 3,50, normalmente é a metade, ou R$ 4, você está dizendo para a pessoa que ela pertence a um grupo. As pessoas que consomem Coca-Cola pertencem a um grupo, e as pessoas que consomem tubaína pertencem a outro grupo. Cá entre nós, tubaína é uma delícia, né? Aqui perto de casa, no Mercadinho da Esquina, tem aquela tatuína. Nossa, que delícia, gente, essa tubaína. Mas isso te mostra. Eu, quando falo que eu gosto de tubaína, eu lembro de quando eu era moleque, que a gente sentava, corria atrás de pipa, vendia um ferro velho lá pro cara lá, pegava um cascalho, parava no barzinho lá, comprava aquela garrafa de 600 ml, sentava na calçada e dividia aquela tubosa lá no bico, no chupim ali, né? Então perceba que eu pertencia a um grupo e aquilo parecia ser descolado, né? Então olha que interessante, né, a sensação. E era uma mensagem, né? A Coca-Cola, ela passa uma mensagem, né? Ah, qual é a segurança, né? E qual é a experiência da marca? O sentimento de segurança no uso dessa marca, né? Então a gente fala muito a turma fala, né? Tem até um comercial da Apple, né? Que o telefone não trava. Não, Apple, o telefone não trava. Eu não sei se é verdade, porque eu não tenho dinheiro para ter um Apple, porque um telefone Apple é bem caro, né? Mas, tipo, eu sei que o Android tem suas dificuldades, certo? Então, qual é a segurança que eu tenho de usar esse produto, ok? E do ponto de vista funcional, com relação à promessa da marca, o que seu produto tem em comum com os demais consumidores? Qual é a relação, né? O que tem em comum com isso, certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, de administração de negócio, o que eu tinha para passar era isso, tá? Era essa relação direta aí da marca, da gestão da marca. Então, perceba que quando a gente trabalha a gestão de marca, a gente está pensando não. Quando a gente tem um produto e vai trabalhar a marca, eu não penso assim a torto e direito. Eu vou pensar naquele processo que a gente construiu lá atrás, que é na persona. E com base nessa persona, eu vou desenvolver ações de marketing com base nas perspectivas e no que tange aquelas características da persona que a gente criou, tá? E com base nisso, quando eu for fazer a gestão de marca, eu vou pensar nessa persona também, tá bom? Tá tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Senão a gente encerra a aula. Tudo bem? Tranquilo, então? Então vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar a aula aqui e aí a gente se vê lá. Acho que dá para a gente começar daqui 5 minutos. A gente começa lá na aula de. Melhor, a gente começa lá na aula de empreendedorismo, tá bom? Pessoal, obrigado. Vejo vocês até lá. Tchau, tchau. Até mais. Então, 2h40 a gente se vê na aula de empreendedorismo.